Olá, meus queridos amigos e irmãos. Estou passando aqui para deixar para vocês a lição número 2, que foi apresentada na classe bíblica do último domingo. Muita chuva, muitos não puderam estar presentes, então nós vamos passar para vocês a aula número 2, que foi apresentada no domingo. Estude conosco na classe bíblica todos os domingos às 18 horas, grandes temas da Bíblia, como criação, origem do mal, perdão, a morte ao fim, salvação, profecia, sinais da volta de Jesus e muitos outros temas muito importantes para a nossa vida espiritual. O tema do último domingo foi a salvação. Esse é o tema mais importante e a decisão mais importante na vida que o ser humano possa tomar, porque se você aceitar a salvação, você vai ter a vida eterna. Se você rejeitar, você vai ter perdição eterna. Então, aqui, tudo que você fez nessa vida será tomado uma decisão para a tua eternidade se você aceitar o que Jesus fez por nós. Nenhum sucesso nessa vida compensa o fracasso na vida espiritual. E nós passamos a vida correndo atrás de coisas, estudando, buscando conquistar o mundo e às vezes deixamos de lado o mais importante, que é a vida espiritual. Jesus foi bem enfático em João 5:39 ao fazer um pedido, clamando a nós, né, para que nós atentasse muito bem esse versículo. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Jesus não está pedindo para você folhear a Bíblia, deixá-la aberta num pedestal, e não apenas ler, mas examinar minuciosamente todas as palavras de Deus. Os três primeiros capítulos da Bíblia mostram como entrou o pecado no mundo. E os três últimos mostram como Deus vai erradicar o pecado do mundo. E Romanos 5:12 é bem enfático, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Nós somos pecadores e carecemos da graça de Jesus Cristo. E Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Se esse texto terminasse aqui nessa primeira parte, estaríamos todos perdidos. Mas não termina aqui. Jesus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é importante. Lá em Gênesis, né, 2:15 a 17, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Adão e Eva foi colocado no jardim do Éden. O trabalho era prazeroso, não tinha necessidades, nada faltava. Apenas um ponto para ver se o ser humano era obediente. Deus colocou ali, dizendo um não para eles, que era não comer da árvore do fruto do bem e do mal. E uma outra coisa importante, Deus pediu que Adão e Eva sempre andassem juntos, né? Não se separassem um do outro. Infelizmente, o capítulo 3, versículo 1 a 7, mostra a desobediência do homem. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse ela à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Veja que ponto interessante. A serpente, que foi usada por Satanás, né, ela disse à mulher: Serpente não fala, mas aqui Satanás estava personificado na serpente. Disse a mulher: Ó, não comereis de toda a árvore do jardim. Ela começou com a verdade, quer dizer, Deus falou para não comer, mas terminou a frase com a mentira. Deus falou para não comer somente do fruto da árvore do bem e do mal. De todas as demais frutas eles poderiam comer, menos aquela. Mas Satanás, ele confunde, mistura a verdade com o erro. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente voltou a dizer à mulher: Certamente não morrereis. Olha só, Deus falou que se comesse, morreria. Satanás disse que se comer, não morreria. Aqui se pregou pela primeira vez a imortalidade da alma. Tá? Que é um tema que nós vamos ter uma aula só sobre isso aí, o estado dos mortos. E você vai ver que esse engano começou lá no Jardim do Éden e permanece até hoje. A grande maioria aceita que a alma
ela é imortal, mas Deus diz que morre, tá? E olha o que a serpente diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. Olha, o maior desejo de Satanás, como eu explico o livro de Isaías, Ezequiel, era ser semelhante a Deus. E ele disse: Eu colocarei o meu trono acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O maior desejo dele era ser semelhante a Deus. E ele passou esse desejo para a mulher e a mulher acabou caindo. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos seus olhos de ambos e conheceram que estava nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eva foi enganada, Adão não. Isso é interessante, né? Adão comeu com medo de perder Eva, né? E Salmo 51, verso 5. Como que nós nascemos nesse mundo depois da queda de Adão e Eva? Ó, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe, porque nós somos filhos e pais pecadores, desde Adão e Eva. Então nós já nascemos pecadores, já nascemos com o pecado, com a natureza pecaminosa, né? Mas Jesus nos deu a vida eterna. Então, essa natureza pode ser mudada, transformada. Mas Jeremias 13, 23 tem uma pergunta interessante. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo tirar as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal, de forma alguma. Nem o leopardo, nem a onça pintada, nem a pessoa de cor negra, ela pode mudar a sua cor. Nem o branco mudar a sua cor. Como que a nossa natureza é mudada, então? Olha, Jeremias 17:9 diz assim: O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, nós somos muito enganados pela nossa mente, o nosso coração, né? Nós somos enganados por nós mesmos, muitas vezes, né? Romanos 7:14 a 15 diz aqui, ó: O homem que mais escreveu o livro da Bíblia, o homem que mais fez evangelismo, que mais pregou. Olha o que ele fala aqui em Romanos 7:14 a 15. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que eu faço não o aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Então, Paulo queria fazer o bem e não conseguia fazer o mal. E ele, que foi um homem dedicado a Deus. Olha a experiência de Paulo, tá? Ele tinha a vontade de fazer o bem, mas acabava fazendo aquilo que era mal. E Romanos 7:24, ele faz um lamento aqui: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E essa pergunta Paulo responde mais tarde, né? Mais tarde ele diz: já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Ou seja, no momento em que Paulo permitiu que Cristo vivesse por ele, vivesse nele e comandasse a vida dele, ele já disse que não, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, né? Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somos pecadores, natureza carnal, natureza pecaminosa, mas Deus entregou o seu Filho por nós, para que se nós crêssemos nele, permitíssemos ser ensinados por ele e aceitasse a salvação, ele diz que o Espírito Santo transformaria a nossa vida, né? 1 Pedro 2,24 diz assim, ó: Jesus levando sobre ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fosse sarados. Então a morte de Jesus na cruz, ele levou os meus pecados sobre a cruz, pagando o preço de cada pecado que eu cometi e vou cometer. O que eu preciso fazer? Pedir perdão, arrepender e converter e permitir que o Espírito Santo guie a minha vida. Isaías 53, 5 e 6 diz assim: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tudo que Jesus sofreu, tudo que ele padeceu, a cruz que ele carregou era minha. Os pecados que ele pagou são meus. E o plano da salvação não é você fazer alguma coisa para ser salvo, é aceitar o que Jesus fez por você.
Nenhum ser humano pode salvar ao outro. Nenhum anjo pode salvar ao outro. Somente o Criador pode nos salvar. E Jesus já se entregou por nós na cruz do Calvário. Agora, o que eu preciso fazer? Aceitar o seu sacrifício. Romanos 8, 10 a 11 diz assim: Se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que vem e habita em vós. Ou seja, Jesus, antes de ir para o céu, ele prometeu aos discípulos o Consolador: Não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador para estar com vocês. Ele ensinará tudo, relembrará tudo que eu ensinei e ensinará coisas mais grandiosas para nós. Veja que coisa interessante, irmãos. O Espírito Santo foi deixado por Jesus para habitar em nós. Quando eu abro a porta do meu coração, da minha mente, e permito que o Espírito Santo trabalhe em minha mente, eu serei transformado pela graça de Deus. 1 Samuel 10:6 diz assim: O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e eu tornar-te-ás um outro homem. Quando Samuel ungiu a Saul como rei de Israel, primeiro rei de Israel, Samuel deu muitos conselhos e falou de muitas coisas que aconteceria naquele dia com Saul. E disse que quando ele chegasse a tal ponto, o Espírito de Deus tomaria conta dele e ele profetizaria. Tudo isso aconteceu com Saul. Pena que depois ele desobedeceu a Deus. Efésios 2, 8 a 10 diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Nenhuma obra que você faça ou deixa de fazer vai lhe dar a salvação. Salvação só pela graça de Deus. Agora, a segunda parte do texto ali diz que nós somos salvos para boas obras, ou seja, você não faz boas obras para ser salvo, mas quando você é salvo, aceita a salvação, permite que o Espírito Santo atue na tua vida, você pratica boas obras, não para ser salvo, mas porque já está salvo. Você vai glorificar a Deus através da sua vida. E 1 João 5, 11 e 12 diz assim: O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Agora, quando eu tenho um filho, quando eu aceito a salvação, eu vou andar em obediência à palavra de Deus. Jesus, ele me deu a salvação, mas ele diz: aquele que quer me seguir, tome a tua cruz e siga-me. Ou seja, devemos ser discípulos de Jesus, fazendo o que ele fazia, andando como ele andava, falando como ele falava, testemunhando do seu amor para todas as pessoas e glorificando o nome de Deus. Hebreus 5:9 diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A, a aceitar Jesus não liberta você de obediência. Somente os obedientes entrarão no reino de Deus. Não que nós somos salvos pela obediência, nós somos salvos pela graça. Mas Jesus disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, lá em João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você não guarda os mandamentos para ser salvo. Você guarda os mandamentos porque ama Jesus, porque você obedece a Jesus, porque você foi crucificado com ele e foi ressuscitado através do batismo. E você agora é uma nova criatura. Nós devemos permitir, como Paulo, que Jesus vive em nós, que nós andamos com Jesus, tá? Apocalipse 3:20. Há uma mensagem toda especial de Jesus para mim e para você nesse texto aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que convite especial Jesus está fazendo. Mas um detalhe interessante: Jesus não força a porta do seu coração, não força a sua mente. Deus nos criou com livre-arbítrio e respeita a sua decisão. Mas você sabe que Deus, lá em Deuteronômio, ele coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas ele aconselha que nós escolhemos a bênção, a vida, para que possamos viver com ele eternamente. Mas Deus respeitará a sua decisão se você ficar com a mente fechada e não aceitar a salvação que é Cristo Jesus. Infelizmente, muitas pessoas tomarão essa decisão e muitas pessoas já tomaram essa decisão. Mas o meu desejo é que Deus o abençoe ricamente, ricamente, para que você possa ouvir a voz de Jesus, para que você possa ouvir o poder do Espírito Santo tocando em seu coração
para que você participe da classe bíblica, para que você examine as Escrituras, para que você conheça o plano da salvação e para você conheça aquele que é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. E você obedeça a Ele em tudo, porque quando Jesus te salva, Ele transforma a sua vida e Ele te coloca no caminho que deve andar rumo à eternidade. Que Deus o abençoe. E fica o convite para o nosso terceiro tema no próximo domingo, às 18 horas, na Igreja Central de Blumenau, tá? E que Deus o abençoe e que você possa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Amém? Vamos orar, Senhor nosso Deus. Que a graça de Jesus esteja com cada coração que vai ouvir essa mensagem, Senhor. Esteja com cada família. E que todos sejam tocados pelo poder do Espírito Santo e possam compreender, estudar a Bíblia e aceitar Jesus como Salvador. E ser obediente às suas leis e ser obediente nos caminhos que Deus pede para nós andarmos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.